Pronto, tá gravando aí agora. Como eu fiz na outra turma, na máquina financeira, eu também vou avisar vocês. Eu estou gravando e, à medida do possível, vou estar enviando essas aulas gravadas para vocês assistirem. Mas não na frequência assim da aula. Terminei a aula hoje, amanhã, de manhã, hoje à noite eu vou estar postando isso. Não. Pode ser que eu faça essa atualização só por semana. Tipo, dou as duas aulas, aí na quinta ou na sexta eu vou lá e posto os dois vídeos. Coloque lá para poder você se atualizar. Que como a gente tem a pretensão de voltar às aulas presenciais, né, há essa possibilidade, há essa ideia de que a gente volte, né, então é, temos esse mês, um mês de aula, então eu vou tentar colocar, né, esse material e vai servir até de que quando tiver essa pausa aí do recesso de janeiro, vocês possam dar uma revisada no que a gente fez, né? Então vamos aqui. Fatorial, acho que todo mundo sabe o que é isso, né? Se não sabe, alguns podem não ter visto no ensino médio, mas talvez tenham uma ideia. O fatorial, ele é um inteiro não negativo, certo? Se você quiser, você vai estar considerando aqui um n maior ou igual que zero, que a gente viu ontem, que inteiro não negativo significa que ele pode ser maior que zero ou zero, certo? Então a gente vai indicar com essa exclamação, né, com esse sentido aqui da exclamação, esse símbolo, e o n aqui, certo? Então essa notação aqui. Ele significa o seguinte, que se o n for 1, significa o fatorial n, se o n fatorial for igual a 1, isso implica que esse n é 0 ou 1, por definição. O fatorial de 0 é 1 e o fatorial de 1 é 1. E não sendo isso, ou seja, se o n é qualquer inteiro maior ou igual que 2, então você vai ter o fatorial de n é n vezes seus antecessores, n-1, n-2, até chegar no 1. Perceba que, como ele é maior ou igual que zero, todos esses números aqui são positivos. Para no 1. Então, não tem fatorial para inteiro negativo. Então você tem 7 fatorial, exemplo. Você vai fazer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, 3 vezes 2, vezes 1. 5.040. Lembrando que um fatorial desse, você pode parar no antecessor. Por exemplo, n fatorial ele também pode ser escrito assim. N vezes n menos 1 fatorial. Esse 7 fatorial, se você quiser, você pode escrever ele como sendo 7 vezes o fatorial de 6. Dependendo da situação, certo? Dependendo do exemplo, do exercício que você está fazendo, é importante separar em um certo ponto. Por exemplo, se eu tiver 7 fatorial, meio confuso, coloca aqui do lado. 7 fatorial dividido por 6 fatorial. Quanto é isso? Isso é 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. É importante que você pare no 6, porque aí você pode cancelar e isso aqui só é 7. Certo? Então a gente vai ver isso aí facilmente quando você estiver operando com esses elementos fatoriais, certo? Lembrando o seguinte, ele coloca aqui um exemplo. Escrever usando o símbolo de fatorial o produto dos n primeiros inteiros positivos pares e o produto dos n inteiros positivos ímpares. Ora, os n primeiros pares são quem? Começa com 2, aí depois o 4, o 6, aí você vai até o 2n, certo? O antecessor, ou seja, o que vem antes de 2n, é sempre ele menos 2, porque os pares eles vão formar uma PA, né, de razão 2. Então, você está fazendo 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Se você tem um número, o antecessor, você subtrai 2. Então, aqui ele tem os n primeiros números pares. Né? É assim. É... Aqui... Sim, se você colocar isso em função de 2, como são números pares, né? Então você tem o 2 é 2 vezes 1, o 4 é 2 vezes 2, o 6 é 2 vezes 3, esse aqui é 2 vezes n menos 1, e esse último é 2 vezes n. Então, ele colocou tudo em função do 2. Ele quer fazer o produto de tal forma que ele perceba um padrão aqui entre esses números pares com os ímpares. Então, o que é que acontece?
você colocar lá o produto do 2, do 4, do 6, até o 2n, o que é que você percebeu lá? Ele viu que cada um deles tem o 2, né? Ó, 2 vezes 1, vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 3, vezes 2 vezes 4, até o 2 vezes n menos 1, até o 2 vezes n. Esse monte de 2 aqui, foi o que ele fez? Ele colocou tudo em um só, no sentido de que ele agrupou esses dois que vem na frente aqui, ó, cada um deles, ele agrupou. Ele agrupou aqui. Então, você tem quantos? Você tem 2, quantas vezes? N vezes. Então, 2 vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao cubo, 2 à quarta, até 2 elevado a n. Colocou um parêntese e ficou quem? 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até o n menos 1 e o n, certo? Aí, esse número aqui, que vai de 1 até n, é o fatorial de n. Ou seja, então quer dizer que o produto desses números pares, do 2 até o 2n, 2 vezes 4 vezes 6, 2n menos 2, até o 2n, pode ser escrito como 2 elevado a n vezes n fatorial. Essas continhas, elas vão ser importantes, assim, você conhecer essas expressões na hora de fazer manipulações algébricas. Vocês vão cair aí em exercícios, em demonstrações, que você vai ter que conhecer um pouquinho dessas propriedades. Então, é importante você saber disso. Às vezes você precisa trocar uma expressão e na hora de mudar a expressão, entra uma coisa que você tem que como igual, que é equivalente, você pode colocar lá no lugar, certo? Esse foi então o produto dos n primeiros pares. E os n primeiros ímpares, como é que é? Como é que funciona? Então vamos lá, a escrita dos n primeiros ímpares funciona assim. Você tem aqui o 1, o 3, o 5, aí os n primeiro ímpares, tem que ter só atenção. O número ímpar, ele se escreve assim, do tipo 2n menos 1. Pode ser escrito assim, a partir de n igual a 1, você tem 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Aí para n igual a 2, você tem o 2 vezes 2, 4, menos 1, 3, e assim vai. Então, se ele tem os n primeiro, você vai jogar até aqui. Então, 2n menos 1. Você também poderia escrever um número ímpar da forma 2n mais 1. Mas se você fizer isso, vai ter que considerar os naturais com o zero, que é aquilo que eu falei ontem. Vai ter que considerar o n a partir do zero, certo? Ou os naturais unidos com o zero. Aí, a partir daí, você vai ter o zero, que vai dar 1, aí 2 vezes 1 dá 3, assim vai. Então, se o enésimo ímpar é 2 menos 1, o ímpar anterior, certo? O número ímpar anterior é você subtrair quanto? 1 ou 2? Estou perguntando. Pode repetir a pergunta? 2? Se eu tenho que o enésimo número ímpar é 2n menos 1, o antecessor é quem? É subtraindo 1 ou subtraindo 2? 2? 2. Certo. Por quê? Se subtrair 1, aí Eu- vai ser É par. par. Exatamente. É bem óbvio, né? É só para que vocês fiquem ligados. Eu não poderia pegar o antecessor exatamente subtraindo 1, porque o número ímpar, quando você subtrai 1, ele cai em um par. Então você subtrai 2. Então o antecessor desse daqui é ele menos 2. Por isso que dá menos 3 aqui. Né? Beleza. Então vamos lá. Se você quiser fazer uma continha como ele fez, ele manipulou uma expressão para chegar numa coisa que ele quer. Foi o que ele fez? Ele simplesmente escreveu isso de outro jeito. Ó. Como foi que ele fez? Ele pegou, né? Lá no início, o que é que ele quer? Deixa eu só ver o que é que ele pediu mesmo. Até esqueci. Escreveu usando o símbolo fatorial o produto dos n primeiros inteiros pares e o produto dos n inteiros. Só. Ele só quer as expressões dos produtos. Beleza.
Ele só incluiu os números no meio. Ele não fez muita coisa, não. Ele só escreveu isso de outro jeito. Como assim ele escreveu? Ele colocou termos no meio e tirou, certo? Ó, se você tem 1 vezes 3 vezes 5, aí se ele colocar um 2 aqui no meio e um 4 e divide embaixo pelo 2 e pelo 4, ele não alterou. Concorda? Ó, 1 vezes 3 vezes 5. Se você escrever como 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, mas dividir por 2 vezes 4, então você não fez nada. Ele fez isso apenas para manipular a expressão. O que foi que ele fez? Ele deixou aqui o produto do 1, 3, 5, 2n menos 1. Aí no meio ele foi colocando os números pares. Ó, o 2, o 4, o 2n menos 2. E depois desse daqui ele colocou o último lá, o 2n. Só que ele retirou no sentido que ele também colocou embaixo, ó. 2, 4, 2n menos 2, 2n. Mas para que ele fez isso? Apenas para observar o seguinte, quando ele colocou isso, ele mudou a notação. Esse produto todinho aqui, com os 2 no meio, é simplesmente quem? O 2n fatorial, certo? Esse aqui nós vimos ali acima, que é o produto dos n primeiros pares. E a gente já viu que é 2 elevado a n vezes n fatorial. Então ele deu uma nova expressão para aquele produto dos ímpares. Isso aqui é igual a esse, mas esse é essa expressão. Vocês estão convencidos de que esse aqui é o 2n fatorial ou não? É só você pensar. 2n fatorial é 2n vezes 2n menos 1 vezes 2n menos 2 até chegar no 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Porque todos esses aqui podem ser escritos assim. Se ele olhar aí, você vai ver que ele subtraiu um aqui, um número tipo 2n, certo? Menos 2n, 2n menos 1, 2n menos 2, 2n menos 3, até 2n menos... ele vai subtraindo 1 a 1. Quando ele pegar o 2n menos n menos 1, o que é que vai dar? Ó? Vai ficar 2n menos n menos 1. Então vai dar... Aqui é só um exemplo da n menos 1. Quando ele pegar o 2n e subtrair o 2n, é 2n, n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, n menos 2. Aí vai subtraindo, vai dar n menos 2, Aí você vai descendo, n menos 1 até n menos 2, até chegar nos últimos inteiros. Igual a 3, 2 e 1. Ou seja, você vai subtraindo aqui do 2n sempre um inteiro menos 1, o outro inteiro menos, o outro seria o n menos 2, o outro seria o n menos 3, mas o n sempre é maior ou igual que 2, no caso, então vai ter um momento que você vai descendo até chegar no 2 e no 1. Então, ele deu apenas uma nova forma de escrever o produto dos ímpares, os primeiros n ímpares, ele escreveu como uma expressão, ele arrumou uma fórmula aí, ó. Ele deduziu aqui de tal forma que ficou isso. 2n fatorial sobre 2n fatorial, certo? Bom, você dá uma olhadinha assim para você entender que algumas das contas que vocês vão resolver vai precisar um pouco dessa artimanha. As disciplinas de álgebra, especialmente a quinta e dos números, precisa muito você ter assim um estalo de perceber certas igualdades, certas identidades e utilizar. Só que você tem que sempre utilizar ela de forma verdadeira. Não, vou usar aqui uma coisa, eu não sei se tem que ter a consciência de que aquilo está correto. Por exemplo, aqui ele está mandando calcular essa soma. Ó. 1 vezes 1 fatorial, 2 vezes 2 fatorial, 3 vezes 3 fatorial, até o n vezes n fatorial. Aí ele com igualdade, ó. Tomemos a igualdade. Aí primeira coisa, você tem que verificar. Se é verdade mesmo? K vezes K fatorial. É isso mesmo? É isso mesmo? Ele está dizendo que é verdade, que é uma igualdade, mas você tem que verificar.
Normalmente, essas igualdades, ou desigualdades também, que nós vamos ver logo adiante, essas coisas a gente tem que provar. Por isso que vai precisar do capítulo de indução, que nós vamos já entrar nisso. Vai precisar de indução porque muitas dessas coisas precisam você verificar. Precisam você verificar. Você simplesmente não vai utilizar isso do nada, dizer, toma essa igualdade aqui, por que ele deu essa igualdade? Totalmente ela vai ser útil, certo? Tem que pelo menos se convencer que ela é verdadeira, né? No caso, algumas podem ser fáceis de fazer apenas por manipulação algébrica, que nem essas que a gente acabou de fazer ali em cima. Mas outras podem ser que não dê um certo trabalho, você precisa provar por indução, você precisa fazer uma conta, um desenvolvimento de desigualdade, uma coisa assim. Só um minutinho, deixa eu fechar aqui essa porta aqui. Pronto, melhor. Essa daqui em específico, eu nem olhei, deixa eu só ver se ela vai ser fácil. Ele está dizendo que um número inteiro, né, k, multiplicado pelo seu fatorial, é a mesma coisa de pegar o k mais 1 fatorial e subtrair o k. Talvez seja fácil, por quê? Talvez, não estou dizendo que é fácil. Pega aqui o k mais 1 fatorial, você pode escrever como k mais 1 vezes k fatorial, menos k fatorial. É fácil, essa é fácil. Você pega o k fatorial, põe em evidência, abre um parênteses, sobra k mais 1 menos 1. Então fica k fatorial vezes 1 menos 1 vai embora, sobra o k. Fácil, né? Entenderam? Todo mundo entendeu isso aí? Sim, professor. Então significa que sempre isso vai ser verdadeiro. Então vamos dar um exemplo. Se você pega aqui o 7 fatorial menos 6 fatorial, significa dizer que isso é 6 vezes 6 fatorial. Tá? Aqui Ei, deu uns José, exemplos. Diga. ali no K mais 1 vezes K fatorial, como foi aqui que apareceu esse K fatorial em evidência aqui? Ah, está, Só entendi. coloquei. Aqui, ó, aqui é Ah, um tá certo. produto. Tem um k fatorial aqui e tem outro aqui. Pronto, é isso. Eu Evidência. estava pensando que tinha era uma artimanha para pegar o K de dentro ali, mas deu certo. Não, eu peguei esse. Professor, e esse segundo K é K mais um vezes K fatorial, porque o senhor desenvolveu o K mais um fatorial, foi isso? Sim, porque quem é o k mais um fatorial? Todo K número mais fatorial é ele vezes seu antecessor. Quem é que vem antes do k mais um? É o k. um, Vai ser certo. vário, Ok. certo? Por isso. Então vai ser uma unidade certamente que será útil. Então ele fez aqui, ó. Vamos fazer sucessivamente do k até o n. Então ele tem 1 vezes 1 fatorial, pela expressão que ele deu, ele é 2 fatorial menos 1. O 2 vezes 2 fatorial é 3 fatorial menos 3. Ele fez até o n. Né? Ele fez até aqui, até o n. Aí ele fez a soma, né? Ele fez uma soma e simplificou. Veja bem, se você for somar aqui, o que é que vai acontecer? Deixa eu só olhar aqui. Vamos fazer. Tá fácil, né? Ele vai ficar aqui, ó. Soma desse lado esquerdo. Fica 1 vezes 1 fatorial. Mais 2 vezes 2 fatorial. Mais, até o último aqui. Mais n vezes n fatorial. Do lado de cá, vocês vão perceber o seguinte. Vai cortando, ó. O 2 vai cortar com esse aqui. O 3 vai cortar com esse menos 3. Vocês estão entendendo, né? Vai cortando aí os números. De tal forma que no final só vai ficar o n mais 1 e o menos 1.
por que o n mais 1 e o menos 1? Perceba que aqui, se eu desenvolvesse isso aqui até o antecessor desse, certo? Eu teria n menos 1 vezes n menos 1 fatorial igual a aqui apareceria o sucessor, que é n fatorial, menos o n menos 1 fatorial. Então, esse n fatorial vai cancelar esse último aqui. Só que esse aqui, ele não vai ter uma linha embaixo para cancelar. E esse menos 1 aqui, ele não aparece novamente. Então, vai sobrar no final esse aqui e esse. Então, fica n mais 1 fatorial menos 1, que é o resultado. Então, assim, muitas dessas coisinhas são artimanhas, contas que você vai fazer e vai perceber. Elas são úteis, e muitos exercícios vão perceber que são úteis. No capítulo seguinte, que nós vamos entrar ainda hoje, eu acho, né, não tenho certeza, que é de indução. Eu pretendo entrar hoje ainda, não sei se vai dar tempo, mas se der tempo, vocês vão perceber que eu vou colocar desigualdades, vou colocar igualdades, expressões com fatorial, e vai precisar você usar essas coisinhas aí, tá certo? O que é um número binomial? Vamos aprender um pouquinho disso daqui. Você vai considerar, lembrando que aqui a gente tem sempre inteiros, né? Então, o n é um inteiro positivo e k também, outro inteiro. Só que eu vou pegar esse k na seguinte condição: ele é menor que n. Ele também é positivo, ou zero, mas ele é menor do que o n. Certo? Então, é um número entre 0 e n. Eu vou chamar de número binomial de numerador n classe k, isso daqui. Eu vou escrever a notação n, k. Isso aqui é muito usado lá na parte de... Você está estudando permutações, está estudando combinações. É uma combinação de n elementos tomado k a k. Você pega assim um conjunto. Por exemplo, suponha que a turma aqui tenha 15 alunos. Eu quero formar grupos de 2 ou grupos de 4. Quantas formas diferentes eu poderia formar duplas em uma turma de 15 alunos? Então, é um conjunto de 15 pessoas tomados 2 a 2. Então, isso aqui a gente chama lá de uma combinação, né? Vai entender nessa linguagem. Mas aqui vamos definir o que seria esse número da forma binomial. Então, a definição aqui seria isso. Quando eu coloco n, a gente lê isso aqui assim: n tomado a k, ou n tomado em k elementos, coisas do tipo, certo? Então, n fatorial em cima, embaixo fica o k fatorial vezes n menos k fatorial, certo? Aqui ele escreve uma forma, que é a forma desenvolvida, né? Também poderia escrever a forma aberta, que é assim: você vai pegar o n vezes n menos 1 até o k mais 1. Lembrando que o k ele está entre n e 0. Como você vai fazendo n vezes seu antecessor, então, se o k está entre 0 e n, então vai ter uma hora que você vai passar pelo k. Vai fazer n menos 1, n menos 2, n não sei o quê. Vai ter um momento que você vai chegar no k. Aí, a partir daí, você pode pensar nessas expressões com k. Então, por isso que ele desenvolveu aqui até o k mais 1, e embaixo escreveu n menos k. Essa notação ela é menos usada, mas ela também é verdadeira, ou seja, é outra forma de você identificar isso aqui, certo? É outra forma de você pensar isso. E se você desenvolver, você chega nisso daqui. Mesmo quando escrever n menos 1 até n menos k mais 1 sobre k fatorial, certo? Só que, em particular, vamos olhar os casos óbvios. Suponha que o k seja 0. Então, n tomado a 0, você tem por definição n fatorial, 0 fatorial e n menos k. Então, é n menos 0 fatorial.
Então, daria n fatorial. O fatorial de 0 é 1. E n menos 0 fatorial é n fatorial. N dividido por n é 1. Então, para cá é igual a 0. Isso aqui, seja um conjunto tomado 0 a 0, é igual a 1. Então, vamos pensar na linguagem de conjuntos, bem simples. Se eu tiver n elementos e eu não vou formar nenhum conjunto com mais do que n elementos, então temos 0 conjuntos fora de n elementos. Então só tem uma classe, que é a classe toda, que é o conjunto inteiro. Eu não subdividi em conjuntos menores, então é 1, certo? Do mesmo jeito, se eu tomar esses n elementos em uma quantidade de n, eu quero quantos grupos, eu tenho 15 alunos na turma, quantos conjuntos eu posso fazer com 15 alunos? Ora, se a turma já tem 15, então eu posso fazer um, que já tem a própria turma. Algebricamente, você tem n fatorial sobre n menos n fatorial vezes n fatorial. Então, do mesmo jeito, n fatorial, 0 fatorial, n fatorial. Dá 1, porque isso cancela esse, 0 fatorial é 1. Tá bom? Aí temos exemplos. Né? Sempre o caso interessante é quando você tem, assim, diferentes. 8 sobre 3. Então, é 8 fatorial, 8 menos 3 é 5, e 3 fatorial. Aí você vai desenvolver. No caso aqui, ele fez uma coisa rudimentar apenas para mostrar. Você pega o 8, pode desenvolver do 8 até o 1. Pega o 3, desenvolveu o 3 até o 1. Pegou o 5, desenvolveu o 5 até o 1. Mas na prática você não precisaria fazer isso. Seria 8 fatorial sobre 3 fatorial, 5 fatorial. Você faria o 8 vezes... Ops. Então, 7 vezes 6 vezes 5, aí pararia aqui no 5. Aí 3. E se você quiser o 3, você também desenvolveria 3 vezes 2, porque 3 fatorial é simples, né? 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. E o 5 fatorial você deixaria aqui. Cancelaria esse. O 3 divide o 6 e o 3 cancelaria, você tem 8 vezes 6. Aliás, 8 vezes 7, que é 56. Então não precisaria exprimir esse monte de número. Ele fez isso apenas para você notar que quando se faz isso, vários números se cancelam, ó. Então, o que vale é só esses aqui. Por isso que você pode parar nos fatoriais. Né? Já esse de baixo ele quis ilustrar aquela outra forma de se escrever. Certo? Que é o NK, N menos 1 até K mais 1, K mais 1, né? Embaixo o N menos K fatorial. Ele quis ilustrar que também pode ser feito assim. 7 menos 4 fatorial, 7 vezes 6 até o K mais 1. O 4 é K, mais 1, 5. Então aqui dá 7 vezes 6 vezes 5, 3 vezes 2 vezes 1, faz a conta, dá 35. Você também pode fazer simplificações, ó. 6 vezes 3 é 6, por 6 cancela, 7 vezes 5, 35. Certo? Algum de vocês nunca estudou binomial, assim, nunca viu isso? Ou todo mundo já, pelo menos, viu isso alguma vez na vida? Alguém nunca viu? Eu lembro de ter visto no ensino médio. É lá no ensino médio em geral. Eu nunca tinha visto. Não sei se o Vinícius nunca viu, né? Nem no ensino médio. No ensino médio nem sempre os alunos veem isso, porque às vezes isso fica numa parte que não dá até para chegar. Às vezes os professores têm que seguir mais ou menos a orientação da escola de acordo com as propostas de avaliação, né, de ensino médio, provas de avaliação, e com isso às vezes não dá tempo chegar nessa parte, acaba ficando meio de lado, certo? Mas é isso mesmo. Eu ia falar, pronto. Eu vou falar aqui de algumas propriedades, né? Deixa eu só ver aqui se tem muita coisa disso, porque eu queria chegar logo no capítulo de indução. É, tem tanto assim, né? Tem uns exercícios aí, ó, tá vendo? Tem exercício aí. E tem uns aí que não são muito fáceis, não, né? Mais simples, mais
mais ou menos. Mas tem muitos. Depois, quando a gente for marcar, eu posso riscar alguns, porque se eu fosse passar todos aqui, é crueldade. Vou passar para o capítulo de indução, certo? Mas, enfim, vamos terminar isso aqui. Vamos falar do número binomial, que é importante conhecer um pouco disso. O que são números binomiais complementares? Vocês vão perceber que ao longo do conteúdo disso, de números binomiais, vocês vão perceber que existem alguns padrões, algumas propriedades, algumas coisas que merecem uma certa atenção. No caso aqui são os números binomiais complementares, né? Dois números binomiais que têm o mesmo numerador e cuja soma das suas classes respectivas é igual ao numerador comum. Peraí, deixa eu explicar isso. Deixa eu só voltar aqui. É assim, ó. Esses complementares, é isso que vocês estão vendo aqui nesse exemplo. Ó. Ele tem um numerador, certo? E o denominador que ele chama é o número de baixo. É de tal forma que a soma das classes, ou seja, se você somar o 7 e o 13, dá o 20. Tá certo? Então, você percebe que os dois têm 20 em comum e os de baixo, se somados, também dá 20. Certo? Mais 3 20. Então, isso a gente chama de binomiais complementares. Ele define isso por quê? Porque existe uma relação. Certo? Dois binomiais complementares são iguais. Ou seja, ele quer dizer que se você tiver 27 binomial, vai dar o mesmo resultado de 20 e 13. Então, eles têm a mesma resposta, se você for calcular. Certo? É isso que ele quer dizer. Dois números binomiais complementares são iguais. Com isso daí você ganha umas identidades. Se você tiver uma certa conta em que um número binomial você já saiba o resultado, você pode trocar já que ele é igual. Em alguma demonstração, se você tiver uma expressão que seja verdadeira em relação à soma dos denominadores do numerador e eles são iguais, você pode trocar. Né? Vamos fazer a prova, vamos demonstrar, né? Como é que ele demonstra isso? Ele pega então, vamos lá. Ele pega dois binomiais, N e K e N e um H. Cuidado, aqui é um H, não é um N não, viu? Vou fazer até assim. Aí suponha que eles são complementares. Então, se eles são complementares, a gente já sabe de uma coisa. O K somado com o H vai dar N. Certo? A mesma coisa de dizer que o K vai ser N menos H. Claro que isso é verdade, né? Porque se o K mais o H é N, então o K é o N menos H, certo? Então você sabe disso. Por que ele fez isso? Porque ele vai desenvolver. Então ele pega o N, K, tá aqui, certo? Por um lado ele sabe que o K, né, como ele acabou de dizer, é N menos H, ele substitui. Então desse passo para isso ele não fez nada. Ele repete o N e o K ele só escreveu de outro jeito, escreveu como sendo N menos H, tá aqui. Bem, aí vamos desenvolver esse fatorial, esse binomial. Então é o n fatorial. Lembra da definição? A definição nk fatorial, n fatorial, k fatorial, n menos k. Então, o n está aqui, ó. Aí pega esse número fatorial, então n menos h fatorial, vezes n menos esse número aqui. Então fica n menos, em parênteses, n menos h fatorial. Repete então de cima, que é o n fatorial. Repete esse pedacinho, né? N menos h fatorial. E esse aqui, o n vai embora com n. Menos do menos aqui, fica só o h fatorial. Ora, mas isso aqui é a definição de quem? É a definição do n h fatorial. Concordam? Ó, n fatorial sobre h, n sobre h é n fatorial sobre n menos h fatorial vezes h fatorial. Ou seja, ele partiu do n sobre k e chegou no n sobre h. Eles são iguais. Mas perceba que, para isso ser verdadeiro, ele usou a hipótese. Qual é a hipótese? Eles são complementares. Ele usou aqui, quando ele trocou o k pelo n menos h. Só é verdade por conta disso. Se k mais h é n,
ele pôde usar aqui o K é N menos H. Por isso que ele chegou na conclusão. Fácil, né? Alguém não entendeu? Acho que não entendeu. Deu para entender, professor. Beleza. Se alguém não tiver entendido alguma parte quando estiver provando, preferencialmente fale na hora, porque é muito chato. A gente tem que fazer uma demonstração bem grande, aí quando chegar lá no final, não, eu não entendi aquilo lá no começo. Lá vai, eu ter que repetir tudo. Se tiver numa passagem, eu estou aqui nessa linha, estou querendo fazer uma explicação de uma linha para outra, uma expressão para outra, e você não entender, você diz, professor, essa passagem aí não entendi. Aí eu explico. E aí evita de eu ter que fazer toda a demonstração sem você entender nada, para depois ter que fazer de novo. Então, continua. Ah, binomiais, eu defini aqui binomiais complementares. Então é isso. É você olhar para o de cima, olha para os de baixo e ver se a soma dá o de cima. Então eles são iguais. Então aqui eu sei que o binomial de 20 tomado em 7, ou seja, o número binomial de 20 tomado em 7 é a mesma cor de 20 tomado em 13. Eu poderia escolher qual que eu quero fazer, por exemplo. Como é que eu acho esse aqui de baixo mais fácil? Esse segundo aqui. Eu desenvolvo 20, 13 fatorial, 20 menos 13 dá 7 fatorial. Aí você pensa, mas tanto faz. Porque se eu tivesse feito esse, dava a mesma coisa. 20, 7 fatorial, 20 menos 7, 13 fatorial. Então, ó, é a mesma conta. Então, tanto faz. Ingenuamente você achar que vai fazer, vou fazer isso que é mais fácil. Não existe se os dois são iguais. Tá certo? Então, assim, é só para ficar alerta. Então, se os dois são iguais, tanto faz você escolher um ou outro para resolver. O que são binomiais consecutivos? São parecidos com os complementares. A diferença é que os denominadores agora não tem negócio da soma do numerador. Eles só são números consecutivos. Ou seja, binomiais consecutivos, aqui ele já deu um exemplo. Tem o 18, né, repetido, mas os de baixo são números consecutivos. Então, binomiais consecutivos são isso. São binomiais que têm o mesmo denominador, mas as suas classes respectivas, ou seja, são números consecutivos. Aí, sempre que ele faz essa definição, é porque ele tem alguma intenção. O que ele quer com isso? Ele vai dar um resultado. Agora, esse resultado aqui é importantíssimo, que é a relação de Stifel. Né? Esse resultado aqui é bem importante, porque ele é muito usado. Se você for olhar aí os exercícios, as demonstrações onde a gente utiliza binomiais, esse caso aqui é um caso onde é muito utilizado, a relação de Stifel. Certo? O que é que diz essa relação de Stifel? Ele diz o seguinte, se você pegar binomiais consecutivos, n sobre k menos 1, n sobre k, eles têm essa relação. A soma deles, o nk menos 1, nk, vai dar isso aqui. Ó. O que é que aconteceu com o resultado? Fica o k no denominador e o numerador é o sucessor do que está aqui. Ele tem um numerador em comum. Então o resultado vai dar n mais 1, que é o sucessor do n. Certo? Então, vamos pegar esse exemplo que ele deu. Ele deu 18, 9 e 18, 10. Então, pela essa relação, tem que ser verdade que o 18, 9, somado com o 18, 10, de quem? 19, né, que é o sucessor do numerador, sobre o maior aqui, que é o 10. Então, 19 e 10, 19 no binomial 19 tomado a 10, é a mesma coisa de você fazer assim, 18 a 9 mais 18 a 10, certo? Vamos provar. Aqui vocês vão estar toda hora precisando fazer demonstração, precisando fazer a prova. No caso aqui, as provas vão ser em cima de desenvolvimento. Por enquanto não tem indução. Quando a gente falar de indução,
nós vamos ver que algumas demonstrações vão ser feitas por indução. Aí entram umas demonstrações importantes para vocês praticarem. No caso aqui, nós vamos fazer o desenvolvimento apenas em cima da definição mesmo. Ó, ele vai somar, então ele pega o n sobre k menos 1, n sobre k. Usa a definição dessa. Quem é isso aqui? Por definição, é o n fatorial. Aí o k menos 1 está aqui embaixo, k menos 1 fatorial, vezes n menos isso aqui. N menos k menos 1 fatorial. Só que isso aqui ele já escreveu assim. Porque ó, ele faz o jogo do sinal. Fica n menos k, menos 1 aqui dá mais 1 fatorial. Vou escritar aqui n menos k mais 1. Esse outro, bem simples. N fatorial, k fatorial, n menos k fatorial. Ele vai olhar para esse aqui agora e vai mexer um pouquinho com esse. Como assim? Ele vai pegar ele vezes o antecessor dele. Lembra que todo número fatorial pode ser escrito como ele vezes o antecessor dele. Né? Se aqui é k mais 1, o antecessor é k. Se aqui é k, o antecessor é k menos 1. Certo? Então, no caso aqui, ele tem n menos k mais 1. Ou, se você preferir, esse número aqui ele não veio desse, do n menos k menos 1. Quem é o antecessor de n menos k? Depois do n menos do k menos 1. É o k. Então, antes do n menos k menos 1, que é a mesma coisa de n menos k mais 1, antes dele, ou seja, o que vem depois aqui, é o n menos k. Tá claro? O n menos k mais 1 é o n menos k mais 1 vezes n menos k fatorial. Foi o que ele fez. Parou aqui. A mesma coisa ele vai fazer com esse, só que ele vai fazer com o k. Quem é o k fatorial? É o k vezes k menos 1 fatorial. Então tá aqui. Repetiu esse, repetiu esse. Só que agora ele vai pegar uns termos em comum. Ops. Ele vai pegar uns termos em comum, vai colocar em evidência aqui no parênteses. Ó. Parênteses aqui que ele coloca. Quem é o que ele vai pegar em comum? Porque aqui é tudo produto. Ele vai pegar, esse aqui tem o n, tem o k menos 1 e tem o n menos k. Esse aqui também tem o n, tem o k menos 1 e tem o n menos k. Ele colocou em evidência. Ó. N fatorial, k menos 1, n menos k. Quando você divide, então vamos lá, vamos dividir esse primeiro aqui por esse. Em cima fica 1. Como esse e esse já estão aqui, quem é que sobra? Sobra esse do meio, ó. N menos k mais 1. Agora vamos dividir esse aqui por esse. Ora, o n já está aqui, então fica 1. Esses dois já estão aqui ó, no produto. Então só sobra o k. Então fica 1 sobre n menos k mais 1 sobre k. Certo? Isso está dentro do parêntese. Se você olhar, ele repetiu, então, aqui nesse próximo passo, ele repetiu o n fatorial, k menos 1, n menos k fatorial. Então, ele só vai manipular isso aqui. Quem é essa expressão? Vou colocar aqui do lado, ó. 1 sobre n menos k mais 1 sobre k. Ele tira o MMC, então dá o produto, né? K, e multiplica n menos k mais 1. Você vai dividir por esse por esse. Dá 1, sobra k. K vezes 1, k mais. Esse produto dividido por k, o k vai embora com k, sobra esse aqui. Vezes 1 dá n menos k mais 1. Menos k vai embora com k, o que sobra? N mais 1 sobre k, que multiplica n menos k mais 1. Já está aqui. Só que aqui é um produto, lembra, né? Aqui é um produto, aqui tem um parênteses, é um produto. Tá tudo bem até aí? Aqui ele só observa. Eu tenho n mais 1 vezes n fatorial. N mais 1 vezes n fatorial. Ora, isso aqui é a definição de
n mais 1 fatorial. Ele só pegou esse produto e escreveu de outro jeito. N mais 1 fatorial. E ele vai observar o de baixo. O de baixo ele pegou o K com o K menos 1 fatorial, né? Ó, K menos 1 fatorial vezes K. Isso aqui é simplesmente o fatorial de K. Que é K vezes o antecessor dele, K menos 1 fatorial. Tá aqui. E o que sobrou foi esse aqui vezes esse. Mas isso aqui também é o fatorial de n menos k mais 1. Ou n menos k mais 1 vezes n menos k fatorial. Porque se você for ver, isso aqui, né, n menos k mais 1, é a mesma coisa de n menos k mais 1. Assim, n menos k fatorial. Ora, então isso aí é a mesma coisa do fatorial de n menos k mais 1 fatorial. Que pode ser escrito também n menos 1, que ele colocou aqui. Aliás, eu escrevi errado, né? É n menos k mais 1. É n menos k mais 1. Tá certo. N menos k menos 1. Aqui é n menos k menos 1, foi mal. É k menos 1. Certo? Porque quando você subtrai, fica justamente n menos 1 mais n menos k mais 1. Certo? Então é n menos k mais 1 ou n menos k mais 1 fatorial, ou se preferir, n mais 1 menos k, tanto faz a ordem. Né? E por sinal, para encerrar, isso aqui é a mesma coisa de n mais 1 fatorial sobre k fatorial. Certo? Só você perceber que esse daqui é n mais 1 fatorial sobre k fatorial vezes n mais 1 menos esse daqui, que é o k fatorial. Por isso que ele escreveu assim, só para ficar mais intuitivo de você ver, que é o n mais 1 menos k. Então ele provou aí, certo? Então, deu para entender essa prova? Deu, Entenderam? professor. Só ficou um pouquinho assim confuso, mas deu para entender. Certo. É porque tem que estar muito atento, né? Porque cada passagem dessas, você precisa estar ligado. O ideal é você fazer isso. Você pega um papel, um caderno e ver. Quando o professor está fazendo ali, você está só olhando, tem um momento que você está se concentrando, você perde ali um pouco da concentração e tem uma hora que você não está na mesma velocidade que eu estou fazendo. Eu estou mostrando uma igualdade aqui, você está tentando ainda entender a anterior. Aí eu passo para a terceira igualdade, você ainda está na primeira, ainda tentando enxergar. Aí na hora que eu estiver lá na quarta, você se perde no raciocínio. O ideal é que você pegue um papel e faça. Certo? Pegue um papel e faça. Marcelo, o senhor Diga pode aí. explicar a segunda linha de novo? Eu acho A que foi a que eu achei mais confusa. O resto deu segunda, para pegar. é a segunda linha que você fala, essa daqui. É, né? É. Deixa eu abrir uma lousa aqui, porque senão vai ficar muito poluído eu riscar essa folha aí. E também, se eu apagar vai demorar. Deixa eu abrir aqui uma nova página. Ainda bem que você entendeu o resto, porque eu avisei que dissesse. Não entendeu logo no começo, ainda bem que você entendeu o restante. Eu vou deixar aqui aberto, aqui, só para eu copiar a expressão que eu não me lembro. Você não entendeu a passagem da primeira linha para a segunda ou da segunda para a É terceira? isso. A primeira para a segunda. Vamos lá. Então, eu vou escrever aqui o que é que está lá, certo? Vocês estão vendo aí, né? N, K
k menos 1 mais n sobre k. Ele falou que isso é n, real. Você entendeu, né, a definição? Sobre k menos 1 fatorial vezes n menos k mais 1 fatorial. Esse aqui veio do primeiro. Mais do segundo, a definição simples. N fatorial, n menos k fatorial. A segunda linha, né, quando você estava com dificuldade. Vou escrever e depois eu explico, certo? É n fatorial, que ele repetiu. Aí aqui ficou o k menos 1, que ele também vai repetir, k menos 1 fatorial. Ele só mexeu com esse. Preste atenção. Esse aí, ele diz que é o n menos k mais 1 vezes o antecessor dele. Quem é o antecessor dele? É n menos k fatorial, aí você para. Certo? Mas, aí esse outro aqui, ele também mexeu um pouco. É n fatorial sobre, ele desenvolveu o k, que é k vezes k menos 1 fatorial. E esse outro aqui, ele não mexeu. O n menos k fatorial. Vou colocar aqui de vermelho. Não sei a parte que você não entendeu, mas possivelmente deve ter sido esse aqui, ó. Pra cá. Só você olhar o seguinte. N menos k mais 1 fatorial. Primeiro, entenda que esse n menos k mais 1 é n menos k menos 1. Você pode ver assim primeiro. Certo? Por quê? Porque você olhou aqui. Deixa eu fazer aqui do lado. O n sobre k menos 1. Assim. Por definição. Isso aqui é um n, né? Um m não. Por definição, é n fatorial sobre k menos 1 fatorial vezes n menos isso aqui. É onde está. Por isso que eu pus um parênteses. K menos 1 fatorial. Só que na hora que você faz esse jogo de sinal, aí você tem que ter atenção. Que vai ficar k menos 1 fatorial n menos k mais 1 fatorial. Tá vendo? O jogo de sinal aqui, ó. Menos k fica menos k. Menos 1 fica mais 1. Tá certo? Só que aí eu lhe pergunto. Se eu quisesse desenvolver o n menos k menos 1 fatorial. Lembra, eu estou com esse número aqui. N menos k menos 1. Se eu quisesse desenvolver isso, né? Eu continuaria, né? Mas tem que notar também o seguinte. Suponha que eu quero pegar o da frente. Por exemplo, o n menos k. Né? N menos k fatorial. Eu poderia escrever como n menos k vezes n menos... Quem é o antecessor do k? É justamente o k menos 1 fatorial. Então, o n menos k, ele pode ser escrito em função desse, ó, porque ele é n menos k vezes n menos k menos 1 fatorial, certo? Então, no que a gente fez aqui, ele só usou essas identidades, ó. O n menos k mais 1 fatorial é o n menos k vezes n menos k fatorial, certo? Eu acho que eu entendi, porque você... entendi. Acho que agora que eu entendi, porque aqui ficou confuso. Entendi. É o n menos k fatorial. N menos k mais 1. Porque é o n... Só um minuto, viu? É o n menos k menos 1 fatorial. Mas é a mesma coisa, sim. É a mesma coisa. Porque você está pegando o n menos k fatorial. N menos k mais 1. K menos 1 menos o sucessor. Tá certo.
N menos K mais 1 fatorial. Só um minuto, deixa eu só olhar aqui. Na hora que eu expliquei, quando foi que eu usei? É o K mais 1, que é o K mais 1 vezes K fatorial. Então, o K fatorial é o K vezes K menos 1. Só para não se perder um pouco nisso, né? É N menos K mais 1 fatorial. Então, é N menos K mais 1 vezes N menos K. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. Certo. Porque assim, deixa eu explicar. Quando a gente vai fazer o fatorial, para não, a gente não se perder. Só para não se perder. Quando você coloca aqui um 7, por exemplo, fatorial, você vai diminuindo de 1 em 1, ó. 7, aí o outro é 7 menos 1, né? O outro seria 7 menos 2, o outro seria 7 menos 3. Vou fazer assim bem didaticamente, só para a gente não ter dúvida. 7 menos 4. 7 menos 1, 2, 3. 7 menos 3. Aliás, 5. Você está entendendo que eu estou diminuindo pelo um termo que vai aumentando. 7 menos 6. 7 menos 7. Por isso que vai gerar o quê? Um é 7, o outro é 6, o outro é 5, o outro é 4, o outro é 3, o outro é 2, o outro é 1, o outro é 0. Perceba que, no caso aqui, eu não vou até esse não. A gente só vai até o N menos 1. Então, qual é o que pode causar confusão? Que às vezes, né? Às vezes a gente pode se perder um pouco. Quando eu coloquei lá o N menos, suponha, eu tenho aqui o N menos K mais 1, certo? N menos K mais 1 fatorial. Você pode enxergar isso como sendo N menos K menos 1. N menos K menos 1 fatorial. Para você desenvolver daqui para frente, o que é que acontece? Esses termos daqui da frente tem que ir crescendo. Ó, tá vendo? Ó? Eu diminuí o N, eu diminuo de um K menos 1. Eu diminuí 1, diminuí 2, diminuí 3, de tal forma que o resultado é que vai ficando cada vez menor. Mas você está subtraindo por um termo que vai crescendo. Tá certo? Ó? O que você está subtraindo é um termo que está crescendo. Por isso que no final vai dar 1, porque como isso aqui, você subtraiu 1 do total, 2 do total, 3 do total, 4 do total, 5 do total, até 6. Então, vai fazer com que o número vá decrescendo, os produtos. Quando a gente põe K menos 1, então, é o seguinte, eu estou pegando N menos esse número aqui. Para eu continuar o fatorial, vai ficar N menos K menos 1. O próximo que eu vou colocar tem que ser um número maior do que o K menos 1, é o sucessor dele. Assim como eu usei o 1. O sucessor de 1 é 2, então o sucessor de K menos 1 é K. Por isso que ele para aqui no K. Certo? Talvez seja isso que você não entendeu, porque talvez no inconsciente a pessoa fica achando que vai diminuir. Eu devia colocar N menos K menos 2. Não, não é isso. O resultado é que fica menor, mas o número que você está subtraindo faz aumentar. Tá claro isso? Se eu fosse continuar aqui, ó, eu faria N menos K menos 1. Esse seria N menos K. O próximo seria N menos K mais 1. Vocês estão entendendo agora? Entendi. Por isso que talvez tenha causado a confusão. Porque talvez até quando a gente olha assim de primeira vez pode pensar, ué, mas como foi que você pegou um termo que é N menos K mais 1 e colocou foi um que teoricamente é maior aqui? É isso que eu estou dizendo, né? Você pega o N menos 1, aí N menos 2, N menos 3, o termo que você está subtraindo faz aumentar. E aqui, como é N menos K menos 1, então o próximo tem que ser N menos 1 maior, que é o sucessor de K menos 1, que é K, que é K. Acho que daqui para frente você entendeu, né? Sim, era só isso aí mesmo. Obrigada. Beleza, bem observado. Alguém pode não ter entendido essa parte.
Aí, assim, a melhor forma de você entender bem essas contas é fazendo. Se você não fizer, você não vai entender. Bem, então, essa é a relação de Stifler. Então, significa isso. Quando você tiver números binomiais consecutivos, então você pega o de cima aqui, o resultado é ser o sucessor dele, e o denominador aqui é o maior entre eles. Bom, 13, 12, 8 e 8. 13, aqui é um igual, né? O igual está aqui. Tem o 12, 12, então o sucessor é 13. Tem o 8 e 7, o maior é o 8, então é 8 aqui. Então, essa é a relação do Stifler. Ela vai ser útil quando a gente for provar o teorema de Newton, o binômio de Newton. Nós vamos provar o binômio de Newton. Quando a gente for provar o binômio de Newton, que vai ser usando indução, nós vamos usar a relação de Stifler, certo? Então, decorem esse nome, relação de Stifler. E minha sugestão é refaçam. Pega um papel amanhã na aula e vai refazer o que a gente viu. Sempre revise a aula. Pegue um caderno, um papel e tente fazer essa prova da relação de Stifler para tentar entender, certo? Tente fazer sozinho, depois você entenda a manipulação algébrica todinha. Aí você vai dizer que aprendeu mesmo. Quando chegar lá no teorema do binômio de Newton, eu vou usar a relação de Stifler. Certo? Um corolário da relação de Stifler é esse aqui. Qual é o corolário? Ele diz que o n tomado a k, ele pode ser calculado como uma soma de números binomiais. Como seria essa soma? Ele vai subtraindo em cima os numeradores, certo? Ó, n menos 2, ele vai diminuindo até chegar no k e parar aqui no k menos 1. Lembrando que ele sempre vai passar pelo k, já que o k é um número que está entre n e 0. Então ele tem que passar pelo k. A mesma coisa vai acontecer. Aliás, a mesma coisa não. Você vai somar os binomiais subtraindo, sempre você diminuindo os numeradores até chegar no k menos 1. E o denominador permanece constante, mas sendo o k menos 1, ou seja, o antecessor do k aqui. Então, k menos 1 até k menos 1. Isso aí é só uma consequência direta da relação de Stifler. Ele vai aplicar a relação de Stifler para n-1, n-2, n-3 até o k. Porque a relação de Stifler não vale para números consecutivos. Então, olha só. Olhe para esse número, essa soma aqui. n-1, n-1. O denominador é o mesmo. O numerador é o mesmo. Os denominadores são consecutivos. K-1 e k. Então, pela relação de Stifler, o resultado tem que dar o sucessor do numerador, que é n, e o maior entre esses dois, que é k. Vamos olhar agora com n-2. Então, se ele colocar o n-2 e deixar sempre embaixo o k e o k-1, então fica. Quem é o sucessor de n-2? n-1. Quem é o maior entre k-1 e k? É k. Aí ele vai fazer isso com todos. Vamos olhar com n-3. n-3, n-3, sucessor n-2. Entre k-1 e k, o maior é k. Ele vai fazer isso aí até chegar no k. Então ele tem aqui o k, o próprio k. Então o resultado da relação de Stifler é... Aqui tem um erro na escrita, que é k mais 1, certo? E aqui ele tem k menos 1, k e k. Bem, o que é que vai acontecer? Ele vai usar, evidentemente, que isso aqui são iguais, então esse termo aqui, k tomado a k, ele vai coincidir com k menos 1, k menos 1, porque sempre que tem binomiais com o mesmo em cima, ou seja, k e k, n e n, k menos 1, k menos 1, se eles são iguais, o resultado dá sempre 1. Então, ele pode trocar essa expressão por essa facilmente. Aí o que ele vai fazer aqui é somar, certo? Ele vai pegar essa expressão e vai somar, certo? Então, ele vai somar aí. Quando ele somar, ele vai obter o seguinte. Aqui, não tem um espaço aqui para fazer. Ele vai observar o seguinte, que quando ele for somar, ele vai ter termos incomuns nessa soma, certo? Deixa eu só mostrar aqui. Deixa eu ver se eu vou escrever aqui.
Tem como apagar aqui. Deixa eu apagar isso. Deixa eu ver se dá pra rabiscar um pouquinho aqui. Ó, eu vou tentar rabiscar aqui, porque fica ruim, que é uma expressão muito grande. Ó, com ele somar esse com esse, com ele somar os lados aqui, de um lado ele vai ter n tomado a k, mais n menos 1 tomado a k, mais n menos 2 tomado a k, até chegar nesse último, certo? Só que do lado de lá, ele vai juntar esse termo, né? N menos 1, k menos 1, mais n menos 1, k, mais a n menos 2, k menos 1, mais... Assim, ele vai juntar todos esses termos e ele vai observar que os termos em comum ele vai juntar. Como assim? Ele vai deixar os termos que são em comum os dois lados, porque se você for ver, vai ter termo aqui que vai coincidir de um lado e do outro, certo? Por exemplo, ó, tem aqui o n-1 tomado a k, desse lado de cá também tem o n-1 tomado a k. Então, quando ele for cancelando esses termos em comum, o que vai sobrar é justamente o que ele quer, certo? É só fazer, porque aqui fica ruim de eu fazer fazer o cancelamento sem eu escrever. O ideal é você fazer assim. Fica aí como um exercício, vocês praticarem isso. Exercício. Quando você somar, você escreve todos esses termos aqui, você vai colocar aqui na igualdade, né, todos esses termos, e do mesmo jeito você vai agrupando esses termos. Aí você vai cancelando, né, juntando os termos que são em comum, que vão embora. Lembrando que quando você tiver aqui no K-1, K-1, ou K tomado a K, você pode usar tanto o K-1 como o K-1. Se na expressão sua aparece K, você pode trocar isso por K-1, porque qualquer termo tomado igualmente, assim, eles têm o mesmo resultado, né, porque dá um do mesmo jeito. Ou seja, na verdade você tem um. É uma identificação, certo? Só que ainda tem um detalhe. Quando você fizer os cancelamentos, o que vai aparecer não é exatamente o número que você tem, que você quer. Lembra que eu falei dos binomiais complementares? Só lembrar aqui, ó. Os binomiais complementares, que eram aqueles que o denominador, a soma dá igual ao numerador, certo? Então eles são iguais. O que significa isso? Que lá na expressão, para finalizar, lá na expressão que ele vai dar, ele vai usar isso. Por exemplo, ele vai usar que um como esse daqui, ó, certo? Quando você pega o k-1 e o k, certo? A soma deles dá o numerador. Aliás, não, esse aqui não, desculpe. Tem que ser um do tipo assim, por exemplo, se fosse k-1 com 1, né? E aqui fosse k, e aqui fosse k, porque o k-1 com mais 1 daria k, que é o numerador. Então, nessa soma, você vai procurar os termos que são complementares, e se não aparecer o termo exatamente que você quer, você vai colocar os complementares, certo? Então, vai aparecer o que ele quer, certo? Assim, fica um pouco confuso fazer do jeito que eu estou fazendo aqui, sem abrir a conta. Mas aí é só um corolário da relação de Stephen. Ele colocou esse corolário apenas para dizer que você pode fazer algumas expressões. Essa parte aqui é apenas para você manipular um pouco essas expressões de binomial, mas é mais uma forma de você treinar um pouco a relação de Stephen. Não é nada de importante não, certo? Só porque ele quis dar aí algumas aplicações que são corolários, né, da relação de Stephen. Certo? Com isso aí a gente encerra essa sessão de binomial, mas ele fez isso com a intenção de quê? De que a gente faça o capítulo que vai começar aqui, a indução, porque ele vai provar algumas expressões para números binomiais. Por exemplo, nós vamos provar aqui desigualdades, que nós vamos ter que fazer demonstrações usando indução, e várias delas vai ser com desigualdades que utilizam números binomiais, ou seja, números binomiais e fatorial. Certo? Você vai precisar disso.
certo? Então, na próxima aula a gente vai entrar nessa parte aqui, que é definir algumas coisas para utilizar a indução, certo? Então, seria a parte que começa realmente, de fato, a teoria dos números, né? Que é definir o que é indução, o que é o princípio da boa ordenação. Aí tem umas proposições aqui que vocês têm que aprender a provar, e algumas delas vocês vão fazer usando, por exemplo, binomial. Lá no final da próxima sessão, a gente volta para essas coisas de números binomiais, que é lá na demonstração do teorema de Newton, certo? Deixa eu ver se ele faz aqui. Eu acho que ele faz aqui uma seção de somatórios, que a gente vai só ver por cima o que é um somatório, o que é um desenvolvimento do binômio de Newton aqui, ó. Ele vai dar uma fórmula aqui para vocês aprenderem como é que utiliza a notação do somatório. Cadê? Eu tô procurando e não tô achando. Deixa eu ver lá no final da sessão. Pronto. Tá aqui, ó, o binômio de Newton. Teorema do binômio de Newton, que é apenas para você provar que A mais B elevado a N, esse é o somatório J de 0 a N, de N tomado a J, de A elevado a N menos J, vezes B elevado a J. Essa é a forma do binômio de Newton, certo? Para provar essa forma do binômio de Newton, a gente vai usar duas coisas, que é a indução, certo? Que vamos aprender, e a relação de Stifel para números binomiais, né? Essa demonstração está aqui, certo? Aí, isso vai ser na seção 3, que é o que está aí nas próximas aulas. Bem, é isso então. Então acho que por hoje tá bom. A gente continua na terça-feira. Tá ok? Tá ótimo, professor. Ok, Boa boa noite. noite. Tá certo, boa noite. Beleza. Boa noite, professor.